Mas o que está acontecendo? Um A330 da Qantas despenca repentinamente sobre o Oceano Índico. E então, bang. Eu devo ter batido no teto, porque eu apaguei. 119 passageiros e tripulantes estão feridos. Mayday, Qantas 72. Os pilotos lutam para controlar a sua aeronave avariada. Estávamos com problemas. Não sabia por quê. O avião se comportava daquele jeito. Os freios automáticos não funcionam, spoilers não funcionam. O computador 1 não funciona. Não havia procedimentos em nossos manuais de operação para o que estávamos passando. Provavelmente não sobreviveríamos. Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Queda livre. O voo 72 da Qantas Airways voa acima do Oceano Índico a caminho da Austrália Ocidental. 7 de outubro de 2008. Aqui estou eu, o seu sommelier no céu. Como está? Tudo bem? Na parte traseira do avião, o comissário de bordo Fuzzy Mayava está terminando o serviço de refeições. Eu queria viajar pelo mundo de graça. Eu queria ver os pontos turísticos e as grandes cidades. Então eu pensei, bem, o único jeito de fazer isso é me tornar um comissário de bordo. Olha, este é o meu favorito. Eu apenas gostava de fazer aquilo. Eu só queria estar em público e mostrar o meu talento. E apenas fazer as pessoas sorrirem e serem felizes. Meninas? Hoje, Fuzzy foi encarregado de ficar de olho em duas jovens irmãs viajando sem os pais. Eu recebi uma ligação do meu gerente. Ele disse, olha Fuzzy, eu vou deixar essas meninas adoráveis aos seus cuidados. Você poderia cuidar delas porque você é pai e será avô. E para as minhas convidadas especiais, o meu melhor suco. Agora não se esqueçam, garotas, mantenham os cintos afivelados, tudo bem? Ok. Eu expliquei a elas que você deve manter o cinto de segurança sempre afivelado, a não ser que você queira ir ao banheiro. O avião é um Airbus A330, um jato bimotor com a mais recente tecnologia de aviação a bordo. O A330 é uma nova geração de aeronaves fly-by-wire. É altamente automatizado e as vantagens dele são que é fácil de voar, fácil de lidar e protegido. O voo 72 partiu de Singapura. A rota cobre quase 4.000 quilômetros através do Oceano Índico Meridional até Perth, na Austrália. Ok, Ross, pode sair. Comandante, sai de volta em ação? O comandante Kevin Sullivan é um ex-piloto de combate da Marinha Americana. Esse era um voo bastante longo. E nesses voos nós costumamos programar pausas. Posso dar um pulinho no lavatório? Vai em frente. Ross Hales é o copiloto. O copiloto era da aviação geral. Estava na empresa havia 12 meses. E era um jovem piloto muito competente. O comandante Peter Lipset é o próximo piloto programado para cobrir o intervalo. Peter, qual é a situação? Nós estamos a 100 milhas náuticas da costa. Learmont está à nossa esquerda e continua voando a 11 mil metros. Ok. Tenha um bom descanso. O outro comandante era um ex-piloto de helicóptero da Real Marinha Australiana. Um piloto muito competente e experiente. Há 303 passageiros e 9 comissários de bordo no avião. Olá. O clima perfeito está contribuindo para um voo confortável. Estávamos sobre o oceano e tudo corria muito bem. Alguma mudança? Altitude e velocidade no ar estão as mesmas. Tudo tranquilo.
Não me diga que eu azarei a gente. O comandante percebe que seu piloto automático não está mais acionado. O piloto automático 1 se desconectou e era eu que estava pilotando. Foi meio chato, mas nós temos 2 sistemas. Acionando o piloto automático 2. Eu acionei o piloto automático 2 e assim que fiz isso, começamos a receber avisos de excesso de velocidade e de stall. O Ecam está mostrando muitos erros. Aviso de excesso de velocidade? Como podemos estar em stall e excesso de velocidade ao mesmo tempo? Não podemos. Na cabine, não há sinais de problemas. Mas uma lista crescente de erros e alertas está enchendo a tela da cabine de comando dos pilotos. Falha no nave R1? Isso não está certo. Eles não entendem o porquê. Temos velocidade não confiável, desconectando o piloto automático. Essa é a primeira fase da lista de verificação de memória de velocidade não confiável. Desligar o piloto automático. Eu passei a pilotar o avião. Estava pilotando manualmente. É melhor chamar o Peter de volta. Comandante, por favor, retorne à cabine. O meu primeiro pensamento foi, preciso de todos aqui. Aquela seria uma situação complexa para resolver. E eu queria o comandante Peter na cabine de comando para nos ajudar. O comissário de bordo, Fuzzy Maiava, finalmente tem um momento para comer alguma coisa. Eu fui lá para trás e coloquei minha refeição no forno para aquecer. Ei, Fuzz, onde está o meu vinho? Ah, o vinho sempre cai bem. Você deve saber onde está, pode se servir. Obrigado. Diane e Peter são um casal que trabalha para Qantas. Hoje, eles estão de folga. Eles estavam comemorando, porque estavam de férias. E eu estava olhando para o meu forno, porque eu estava faminto. E estava focado na comida. E então eu olhei diretamente para o timer. 13 segundos. 13 segundos era o que estava marcando. Só o que eu pude ver foi o chão, desaparecendo, longe dos meus pés. A gente estava subindo. De repente, os passageiros são puxados de seus assentos pela força da gravidade. Todos que não estão com o cinto batem no teto da aeronave. E no minuto seguinte, bang. Eu devo ter batido no teto, porque eu apaguei. E não tenho certeza de quanto tempo durou, talvez 2, 3 segundos. 10. Eu não tinha certeza. A força G foi suficiente, mesmo com o nosso cinto de 3 pontos, para nos levantar dos assentos. E nos empurrar para frente também. Isso desorienta você. O voo 72 está em uma perigosíssima queda livre. O comandante Sullivan agarra o controle para tentar nivelar o avião. Mas a aeronave não responde. Eu puxei o manche e nada aconteceu. Comecei a pensar, ok? Eu não estou no controle deste avião. Eu praticamente tive que me segurar com a mão direita enquanto eu puxava o controle com a esquerda. O comandante solta o controle com o avião ainda acelerando para baixo. Eu estava confuso. Por que estava acontecendo aquilo? Porque não era eu fazendo aquilo, era a aeronave. Então ele tenta novamente. E dessa vez, o controle responde. O avião começa a se nivelar. Eu sabia que assim que houvesse G positivo, as pessoas desceriam do teto. E eu caí no chão de joelhos. Eu apenas senti essa dor enorme. E é como levar um nocaute, sabe? Ou ser atropelado por um ônibus ou coisa assim. Foi muito forte. Mas o que foi isso? É o Prim. O comandante Sullivan sabe que seu computador de voo principal ficou descontrolado. O computador de controle principal é o cérebro do avião. Ele move os controles para o piloto. Atenção, passageiros.
Aqui é a cabine de comando. Todos os passageiros e tripulantes devem se sentar e afivelar os cintos de segurança imediatamente. Fuzzy está gravemente ferido. Ele teme que seus amigos Diane e Peter possam estar em situação ainda pior. Quando recobrei a consciência, eu vi a Diana e o Peter no chão. E o Peter, foi inevitável ver o sangue escorrendo da cabeça dele. As máscaras de oxigênio estavam penduradas, sabe? Elas estavam balançando. E eu pensei, aconteceu alguma coisa está errada, está muito, muito errada. Falha do nave R1. Resolvida. Próximo. Falha do Prim 3. Os pilotos lutam para resolver a cascata de alertas na tela. Mais uma falha do nave R1. Mas o que está acontecendo? Nós não conseguimos levantar o Peter. Ele recobrava a consciência e desmaiava de novo. E então ele meio que conseguiu colocar a mão no corrimão. E então aconteceu de novo. Eu me lembro daquela asa grande e gorda, rugindo através da massa de ar. Mais uma vez, acionei o controle e fui bloqueado. E mais uma vez temos que nos segurar por causa da força. E claro, ao ver o Oceano Índico, houve um flash na minha consciência para dizer: você vai acabar lá hoje? As coisas estão voando de novo. Nossas pernas estavam penduradas no ar, mas nós conseguimos segurar no corrimão. Mais uma vez, os controles do comandante demoram a responder. Finalmente, ele consegue fazer o avião nivelar novamente. Eu olhei para trás e pude ver as duas irmãs que estavam na parte de trás, especialmente a que estava sentada no corredor. Ela estava olhando para mim e gritando. E estava mais ou menos apontando para mim ou estendendo a mão para chegar até mim. Mas eu não conseguia me mexer. Eu me senti muito inútil. Porque elas eram a minha responsabilidade. E eu levo isso a sério, porque eu também tenho filhos. Atenção, passageiros, aqui é o comandante falando. Estamos com problemas de controle de voo. Todos devem permanecer sentados e com os cintos de segurança afivelados. Depois da segunda queda livre, eu comecei a ficar um pouco irritado. Eu não sabia por que o avião se comportava daquele jeito. E a minha interferência não estava impedindo aquilo. Lá atrás está uma loucura. Eu quebrei o nariz. Parabéns, sente-se e põe o cinto. Estamos encrencados. Nunca tinha usado aquelas palavras em toda a minha carreira de piloto. Mas naquele dia estávamos encrencados. Normalmente, os pilotos voam com apenas um cinto de segurança de 3 pontos. Mas a situação imprevisível agora exige o cinto de segurança completo, de 5 pontos. Eu meio que virei para Diane e a Diane olhou para mim e achei que estávamos acabados. Então eu fiquei rezando para que tudo acabasse rápido. Precisamos desviar? Acho que é a nossa melhor opção. Podemos não chegar a Perth. Podemos mergulhar de novo a qualquer momento. Learmont está perto. As pistas lá suportam um A330. Quero um relatório de feridos no avião. O voo 72 está a quase 1000 quilômetros de seu destino. O comandante quer saber como seus passageiros estão se saindo depois das súbitas e violentas perturbações. Ok, obrigado. Temos ossos quebrados, pelo menos uma perna quebrada, lacerações. Tudo bem, já basta. Vamos declarar um Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Qantas 72, desviando direto para Learmont. Qantas 72, entendido. Liberado para Learmont.
A informação que recebemos foi que era uma emergência e que haveria um pouso de emergência. O sargento Richard Leonard, da Força Policial da Austrália Ocidental, está entre os primeiros a saber sobre a emergência do voo 72. A distância era longa e era importante que chegássemos lá o mais rápido possível. Puxe o diagrama de Piermont e nos dê um briefing de aproximação. Aqui é o comandante falando. Estamos cientes dos ferimentos e estamos nos desviando para Learmont, onde o atendimento médico estará esperando. E eu pensei comigo mesmo. Ok. A cabine deu notícias. Nós temos um plano de ação. Então temos tempo para nos preparar. Mas a Diane é uma mulher incrível. Forte. Focada. Sabe aquela força extra que você não sabe que tem? Essa força era a Diane. Preciso da aproximação para Learmont. Eu estou tentando, mas o computador não me deixa acessar nada. Tentamos acessar a nossa navegação. Os computadores não estavam cooperando. Ok? Ótimo. Faremos uma aproximação visual e final a 10 milhas. À medida que os pilotos se preparam para uma aproximação incerta em Learmont, os socorristas se preparam para o possível desastre que está por vir. E quando cheguei ao local, alguns dos médicos já haviam chegado. Enfermeiros dos hospitais estavam se unindo com os voluntários das ambulâncias. Então sabíamos que era uma emergência mesmo. Os freios automáticos não funcionam, spoilers não funcionam. O computador 1 não funciona. Com tantas mensagens de erro, os pilotos não sabem em quais sistemas podem confiar durante a tentativa de pouso. Naquela altura eu pensava, ok, o que está funcionando? Eu ainda estou voando. Ainda tínhamos motores. E isso era bom o bastante, pelo menos para chegarmos em Learmont. Não temos muita coisa, mas temos motores. Alguma pergunta? Parece que eu escolhi um dia ruim para desistir de cheirar cola. Era uma fala do filme Apertem os cintos. O piloto sumiu. Aquilo reduziu o nível de estresse. Vai ficar tudo bem, tudo bem. O voo 72 da Qantas inicia sua aproximação final para Learmont. Sullivan só pode torcer para que seu avião responda adequadamente e não caia novamente. Era a minha maior ameaça. Estávamos em um avião muito degradado. Ainda recebíamos avisos de stall e excesso de velocidade. E então começamos a receber as advertências do sistema de alerta geral. Não havia procedimentos em nossos manuais de operação para o que estávamos passando. E tivemos que coletar mais informações para ver exatamente o que mais não estava funcionando. Flaps 2? A 3.300 metros, o comandante faz uma verificação de controle para determinar se pelo menos os seus flaps estão funcionando. Estendemos os flaps para a posição 2. Diminuímos a velocidade até a velocidade limite de flaps 2. Íamos virar algumas vezes, ver se funcionava. Virar à esquerda, virar à direita. Tudo parecia bem. Era bom o bastante para mim. Muito bem. Vamos lá. Os passageiros não podem fazer nada, além de rezar para chegarem em segurança à pista. Para os pilotos do voo 72 da Qantas, as tensões aumentam à medida que trazem seu A330 avariado para um pouso de emergência. A altitude estava diminuindo. A expectativa estava aumentando. Foi um período bastante tenso porque estávamos nos aproximando de um ponto em que qualquer resposta do piloto a uma queda livre não teria efeito nenhum. Se algo acontecesse perto do chão, nós provavelmente não sobreviveríamos. O ex-piloto de caça decide que a situação exige uma técnica extrema. Aqui vamos nós. Algo que ele aprendeu na Marinha. Nós temos uma manobra a qual chamamos pouso de preventivo. É uma aproximação de alta energia e alta taxa de descida. O A330 não tem mais altitude suficiente para se recuperar de um mergulho na velocidade normal de pouso.
Mas uma velocidade maior pode gerar sustentação suficiente para se recuperar se o problema ocorrer novamente. Se eu tenho energia na forma de velocidade, tenho o potencial de manobrar para levantar o nariz acima do horizonte antes que o avião mergulhe de novo. A manobra militar rapidamente os leva para perto da pista. Baixar o trem. Baixando o trem. Flaps 3. A pista é longa o suficiente para um A330 em perfeito estado de funcionamento. Mas com tantos sistemas avariados, o voo 72 poderá parar a tempo? A automação foi nosso pior inimigo naquele dia. Estávamos tentando administrar aquele grau de distração. O que era real, o que não era real. Assim que as rodas tocaram o chão, todos no avião aplaudiram. Os freios funcionam e os pilotos conseguem desacelerar o avião. Mas estávamos no aeroporto de Learmonth. Não havia muita ajuda e aquele seria um longo dia. As portas foram escancaradas. Foram os socorristas. Quando eu entrei no avião na parte traseira, ficou bem claro onde ocorreu o trauma mais significativo. Ao ver painéis desalojados, os curativos ensanguentados, meu coração começou a se partir. E se partiu naquele dia. A minha lembrança mais pungente daquele dia tem que ser as duas irmãs. Eu fiquei muito feliz por elas estarem bem, que elas não sofreram ferimento algum. Eu podia me orgulhar daquele dia e dizer a mim mesmo: Fuzzy, fez o seu trabalho. Na cabine de comando, o copiloto recolhe uma página após a outra do relatório pós-voo do avião. Todos nós demos uma olhada. O que mais se destacou foram 10 falhas simultâneas, exatamente no mesmo momento. Esse é o problema. Eu olhei para os outros 2 pilotos e disse: acho que temos sorte de estar aqui. Porque foi uma falha total dos sistemas. Socorristas tiram os passageiros feridos do avião. Surpreendentemente, todos sobrevivem. Mas muitos estão gravemente feridos, incluindo Fuzzy. Tem sido muito difícil desde o acidente. Eu vivo entrando e saindo de hospitais. Fuzzy sofreu ferimentos na cabeça, joelhos, costas e ombro. A dor física e as cicatrizes emocionais do acidente perduram. Quando a dor vem, ela sempre aciona as lembranças e os pesadelos. A dor que sinto todos os dias, eu não desejo a ninguém. Investigadores do Departamento Australiano de Segurança dos Transportes, o ATSB, chegam a Learmonth. Na cabine havia muitos danos, principalmente nos painéis do teto e nas luminárias do teto. Dava para ver que as pessoas realmente bateram no teto, e isso resultaria em ferimentos graves. Com quase 600 A330 em serviço em todo o mundo, os investigadores enfrentam intensa pressão para encontrar a causa. Isso poderia acontecer a outro A330? Era muito importante entender o mais rápido possível o que desencadeou isso ou quais foram os fatores envolvidos para que pudéssemos impedir que acontecesse de novo. Vamos ligar essa coisa e ver se podemos baixar alguns dados. Os investigadores esperam que os dados do gravador de acesso rápido do avião possam esclarecer o que deu errado. Eles se concentram no sistema de controle fly-by-wire.
Um sistema fly-by-wire pega os comandos de um piloto e os converte em sinais elétricos que vão até as asas e a cauda da aeronave para controlar as superfícies de controle de voo. Eu estou vendo 2 mudanças abruptas na posição dos elevadores na altitude de cruzeiro. Parece que foi isso que causou as quedas livres. Esses comandos vieram dos pilotos? Não vieram. Estranho. Falha do nave R1. Isso não está certo. Parece que o sistema fly-by-wire do avião estava enviando comandos errôneos para superfícies de controle de voo. O que está acontecendo? Confusos com a descoberta, os investigadores testam o sistema. Precisávamos examinar os elevadores e os próprios servomecanismos. Pronto, vamos mover os elevadores e ver como eles respondem. Entendido. Movendo os elevadores para baixo. Fizemos testes funcionais nos próprios elevadores e ficamos lá e os observamos subindo e descendo. Movendo os elevadores para cima. Ok, já deu. Tudo funcionando aqui atrás. O teste não revela problemas com os controles de voo. Qualquer que tenha sido a pane que pôs o voo 72 em perigo, ela parece ter desaparecido misteriosamente. Muito prazer. O prazer é meu. Olá. Os investigadores precisam ouvir a história dos pilotos. O senhor foi incrível. Agradeço os elogios, mas para ser franco, só quero saber o que aconteceu. Estamos trabalhando nisso. Nós repassamos por tudo que eles lembravam e qualquer coisa em comum no período anterior. Descreva como estava o voo até as quedas livres, qualquer coisa que possa ter causado aqueles movimentos erráticos. Tudo estava perfeitamente normal, desde Singapura até a maior parte da travessia do oceano. Ficamos totalmente surpresos. Eles tinham uma boa lembrança, mas não tinham explicações sobre por que aquilo aconteceu. E o senhor recebeu muitos alertas? Ah, sim. Recebi alguns. Podem dar uma olhada. É como se o avião tivesse uma mente própria. O relatório pós-voo do A330 registra todos os alertas e avisos que estavam afetando o avião. No relatório pós-voo, havia uma grande lista de avisos diferentes. Ponha na tela, por favor. Alguns deles pareciam ser de sistemas que não tinham nada a ver uns com os outros e inicialmente suscitaram mais perguntas do que respostas. Procurando por qualquer coisa que possa conectar os vários alertas. A primeira pergunta que você faz é qual é o elemento comum a todos eles. Todos estes erros estão conectados ao ADIRU 1. O ADIRU, ou Unidade de Referência Inercial de Dados Aéreos, transmite informações importantes aos computadores de voo sobre o ambiente fora do avião. Existem 3 unidades a bordo da aeronave. Esta é a unidade ADIRU 1. Investigadores voltam sua atenção para a ADIRU 1. Então, a ADIRU obviamente se tornou uma parte importante do quebra-cabeça porque estava associada a muitas falhas. O que quer que tenha causado o episódio tem algo a ver com essa caixa. Precisamos coletar todos os dados que passaram por ela. Os investigadores precisam encontrar todos os dados que puderem sobre o desempenho do voo 72 durante o seu súbito problema. Eles se voltam para o gravador de dados do voo, onde centenas de parâmetros são armazenados. Olha só isso. Eu nunca vi nada assim. Eles descobrem algo altamente incomum. Estas são flutuações de ângulo de ataque absurdas vindas do AOA-1. Ângulo de ataque, ou AOA, é o ângulo da asa do avião em relação ao fluxo de ar. Quanto maior o ângulo, menos suave será o fluxo de ar sobre a asa. E se o ângulo de ataque da aeronave ficar muito alto, a aeronave pode entrar em stall. Então é um parâmetro muito importante. De mais de 50 graus com o nariz para cima, ele volta a nivelar. E então 50 graus negativos. Não é isso que os pilotos descreveram. Podem dar uma olhada. É como se o avião tivesse uma mente própria. Drummond sabe que a equipe descreveu que o avião baixou o nariz 2 vezes.
Eles nunca disseram que o nariz subiu. O que dizem as leituras do elevador? 10 graus com o nariz para baixo. Ele verifica outras leituras do gravador de dados que registram a inclinação do avião. Esses dados também confirmam o que a tripulação relatou. Deixa eu ver o ângulo de ataque de novo. A partir das informações do gravador de dados de voo, podemos ver que os elevadores se moveram de modo a baixar o nariz do avião, em cerca de 10 graus. Foi uma taxa de mudança abrupta. O avião não inclinou para cima. Não há como esses dados do AOA estarem corretos. Os investigadores estão convencidos de que os dados bizarros do ângulo de ataque devem ser um defeito. Isso os leva a uma pergunta intrigante. O que dados defeituosos como este provocarão em um A330? Não tenho certeza, mas aposto que nada de bom. Vamos perguntar à Airbus. Uma vez que soubemos que o Adiro estava emitindo dados espúrios, tivemos que mergulhar ainda mais fundo para entender o que estava acontecendo. Se o avião pensasse que estava em uma condição perigosa de stall, as proteções entrariam em ação. Ao se reunirem com o engenheiro da Airbus, os investigadores aprendem sobre as medidas de segurança incorporadas ao A330. Conhecidas como modos de proteção, elas impedem que os pilotos ponham o avião em uma inclinação perigosa. Os modos de proteção estão lá para manter a aeronave em seu envelope de voo, independente do que o piloto tente fazer para exceder aquele envelope de voo. E então o computador assumiria e comandaria essas duas inclinações para baixo. Como isso pareceria se o avião não estivesse inclinado para cima? Os investigadores descobrem que no voo partindo de Singapura, duas proteções desnecessárias foram acionadas ao mesmo tempo. Falha do nave R1. Isso não está certo. Parece que o computador achou que o avião estava se inclinando para cima e perigosamente perto de entrar em stall. Mas o que está acontecendo? Quando a proteção contra o stall foi ativada, o computador do A330 comandou a primeira proteção, que é empurrar o nariz para baixo em 4 graus. Ao mesmo tempo, uma proteção contra a arremetida fez com que o nariz baixasse 6 graus. Juntos são 10 graus. É o movimento dos elevadores do voo 72. Foi estabelecido que os dados incorretos do ângulo de ataque foram para os computadores de controle de voo da aeronave e dispararam as proteções do ângulo de ataque, que essencialmente levaram a aeronave a inclinar para baixo. Estabelecer uma ligação entre dados defeituosos e o abalo súbito do voo 72 já é um avanço. Mas o mistério do que houve a bordo do voo 72 da Qantas está longe de estar solucionado. A realidade sombria é que enterrado profundamente no software de todos os A330 está um erro que pode levar o avião a fazer um mergulho súbito. E agora, identificar a causa da falha... Alô? Tornou-se ainda mais urgente. Ok. Obrigado. Era a Qantas. Outro A330 teve a mesma falha da Adiro. Investigadores do ATSB coletam informações sobre outro voo que sofreu a mesma falha de sistema que o voo 72 da Qantas. Isso é um alívio. Obrigado pela informação. Os pilotos tinham ouvido falar do voo 72. Quando a Adiro deles deu pane, eles desligaram os computadores imediatamente e eles não mergulharam. Dê uma olhada. Quando eles pesquisam os registros de voo do A330 em todo o mundo, encontram outro incidente assustador. Nós identificamos outro evento com a mesma Adiro alguns anos antes, o que foi muito semelhante com a Adiro fornecendo todas aquelas informações errôneas, alertas errôneos para a tripulação da cabine. Então isso já aconteceu 3 vezes. Com 3 eventos nessas Adirus, isso se torna preocupante. Até que ponto poderiam haver mais eventos? O quanto esse sistema poderia ser vulnerável? Tem de haver uma explicação para esses dados ruins. Walker e sua equipe estão desesperados para descobrir a falha oculta que está pondo em risco um dos aviões mais populares do mundo.
Eles mergulham profundamente no código digital enviado pela unidade de dados aéreos. Eles escaneiam milhares de linhas de código. Espere um minuto. Finalmente, eles localizam algo. Aquele marcador não está certo, deveria ser a altitude. Quando o Ádiro passa dados para outros sistemas, ele envia os dados e anexa um marcador a cada mensagem de dados que é enviada. Um ponto de virada importante nesse caso foi que estávamos vendo dados enviados como dados de altitude, mas marcados como dados de ângulo de ataque. Ao trocar incorretamente os dois tipos de dados, o Ádiro confundiu os sistemas automatizados do avião com resultados catastróficos. Então tínhamos o Ádiro enviando dados para outros sistemas, dizendo que o ângulo de ataque é na verdade de 50 graus e não o que realmente era. E os sistemas de recepção estavam tratando aquilo como se fossem dados válidos. Os investigadores agora entendem por que os modos de proteção do avião entraram em ação quando não eram necessários. Mas eles ainda não entendem o que causou o erro de dados. Essa é a grande questão agora. O Ádiro passou por uma bateria de testes. Testamos cada entrada, cada saída. Inspecionamos cada componente, cada subcomponente, diretamente no âmago do processamento de dados, a fim de descobrirmos o que estava acontecendo. E nenhum problema foi encontrado. Em sua busca pela resposta, eles se perguntam se as condições ambientais a bordo da aeronave poderiam ter causado a pane da unidade. Eles a submetem a um teste de fadiga de componentes. Parece que encaixou. Vamos ligar. Todo equipamento de aeronaves é projetado para suportar determinadas condições ambientais, entre elas temperatura e também vibração. Eles aumentam a temperatura interna da unidade, envolvendo-a em uma manta de calor. Submetemos a unidade a um teste de fadiga altamente acelerado, no qual ela foi submetida a uma alta carga de CPU por um longo período de tempo, sob uma manta de calor. E nada aconteceu. Os testes de laboratório não resultam em nada. Não encontramos nada fisicamente errado com a unidade que explicasse o que vimos. Isso foi um pouco frustrante. Sem provas de qualquer pane interna, os investigadores agora questionam se fatores externos à aeronave poderiam ter influído. Então isto vai irradiar frequências comuns como transmissões de rádio, sinais sem fio? Isso mesmo. Drummond e sua equipe agora consideram os efeitos potenciais da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética pode vir de várias fontes. Pode vir de fontes externas, como radares ou transmissores de rádio. E podemos eliminar todas elas fazendo os mesmos tipos de testes. Nós irradiamos as unidades com radiação eletromagnética. E elas passaram com nota máxima. É outro caminho sem resposta. Os investigadores estão perdidos. Mas o que está acontecendo? Eles ainda não conseguem explicar a pane assustadora. Certo. Vamos ver onde essas instâncias ocorreram. Os investigadores agora se perguntam se algum fator desconhecido em solo poderia ter causado a perigosa falha da Ádiro. Não é estranho que todos os 3 eventos tenham ocorrido ao largo da costa da Austrália? Os investigadores australianos continuam a sua busca pela causa de um defeito misterioso e potencialmente fatal, que feriu 119 passageiros e tripulantes a bordo do voo 72 da Qantas. Os jornais não param de falar sobre essa estação de comunicações. O quê? Aquela base naval nos arredores de Learmonth? Sim. Talvez seja isso que interferiu com o avião. Deveríamos fazer um teste. Sim. Com a mídia especulando sobre uma estação de comunicações perto de Learmonth, a equipe lança o maior teste já feito.
Um teste de voo em grande escala do mesmo A330 da Qantas que sofreu uma pane quase fatal. Então pegamos aquela aeronave e voamos naquela área para ver se havia algum problema. Havia equipamento instalado naquela aeronave para medir o ambiente de radiação eletromagnética de lá. Nada ainda. Espera um minuto. Peguem os celulares. Liguem, veja se surge algum efeito. E cada um ligou seu celular e tentou fazer chamadas e todo esse tipo de coisa. Nós só queríamos ver se algum equipamento captaria alguma coisa. E não aconteceu. Nada. A costa está chegando. A torre de comunicações deve estar dentro do alcance. A aeronave seguiu a mesma rota de voo que a aeronave do evento. E não só nada aconteceu, mas também não foi mensurável pelo equipamento. Muito bem. Vamos para casa. Foi um pouco frustrante, mas nós fizemos tudo o que poderíamos fazer na prática. Chegamos ao fim das opções. Embora os investigadores não saibam a causa básica da pane, eles entendem a cadeia de eventos que levou ao violento abalo em pleno ar. Tudo começa com os dados ruins. Um misterioso defeito em uma das 3 unidades de dados envia informações errôneas para outros sistemas. Falha no Print 3. Resolvido. Falha de novo no nave IR-1. Mas o que está acontecendo? Os pilotos são sobrecarregados de avisos quando o computador de voo recebe dados de altitude que foram indevidamente marcados como dados de ângulo de ataque. As proteções automatizadas do A330 entram em ação, comandando uma inclinação de 10 graus para baixo. Qualquer coisa que não esteja presa na cabine é instantaneamente lançada para cima. Mas graças à heróica ação de um ex-piloto de caça, o acidente não termina em um desastre total. A automação falhou conosco. Feriu 1/3 das pessoas a bordo. Feriu um dos pilotos. Mas foi o fator humano que entrou em ação, baixar o trem e salvou o dia. Flaps 3. O Kevin merece uma medalha de honra do Congresso. Esse cara é incrível. O Kevin é a razão pela qual estamos aqui hoje, para contar essa história. Esse foi um evento cisne negro. Algo que nunca havia sido visto antes. Algo que ninguém realmente esperava que acontecesse. E embora não tenhamos encontrado uma explicação completa, encontramos uma explicação suficiente para reduzir o risco disso acontecer de novo. A investigação do ATSB ajudou os engenheiros da Airbus a fazer importantes mudanças no software. Agora, se o mesmo erro ocorrer novamente, não resultará em uma violenta queda livre. Com as novas alterações no software de controle de voo, é importante lembrar que o que aconteceu no QF-72 não poderá acontecer novamente. Apesar das melhorias na tecnologia de automação, ainda não podemos garantir que a automação seja infalível. Eu sinto que a hierarquia ainda precisa ser piloto em primeiro e o computador em segundo. Para Fuzzy Mayava, a maior lição é um importante lembrete de segurança. Afivele o cinto, sabe? É simples. É só usar o bom senso.